Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre um dos princípios de grande relevância, tanto na seara jurídica quanto na administração pública. Estou falando do princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele encontra o seu dispositivo legal no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tal artigo diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Continuando o nosso entendimento, o ordenamento jurídico brasileiro ele é composto por várias leis que contêm princípios dirigidos à administração pública. Nelas encontramos, de forma expressa ou tácita, princípios normativos considerados diretrizes da atividade administrativa. Como princípio de administração pública, podemos conceituar o princípio da legalidade dentro do parâmetro de que o administrador público ele está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei, zelando impreterivelmente pelo bem comum e não podendo se afastar ou desviar da mesma. Bom, continuando a nossa linha de raciocínio, agora iremos abordar as características do princípio da legalidade. Quando se trata das características deste princípio, se faz necessário compreender que a administração pública deve ser exercida apenas em conformidade com a lei, ou seja, seus atos administrativos não podem ultrapassar o que foi positivado nas normas jurídicas. É importante a gente destacar que o princípio da legalidade é um dos pressupostos do Estado de Direito, visto que, para a garantia da ordem constitucional, este princípio deve ser rigidamente seguido. Agora que já conseguimos visualizar a importância desse princípio, o seu conceito e as suas características, iremos para a sua aplicabilidade. Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. E no silêncio da lei está proibido de agir, como foi o que já vimos anteriormente. Já o administrado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe e o que silencia a respeito, conforme já foi demonstrado brevemente também. Portanto, podemos perceber que existe uma maior liberdade por parte do administrado. Continuando esse nosso entendimento a respeito desse princípio, eu trouxe uma citação de Eli Lopes Meireles que eu achei importante destacar, que vai definir de forma mais específica como funciona esse princípio. Ele diz: a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Dentro dessa citação, a gente consegue fixar o que já foi mostrado, anteriormente, conforme o que a gente está trabalhando. Então, o que Eli Lopes Meireles ele quer trazer para a gente? Ele quer trazer que esse princípio da legalidade ele vem como uma forma de equilibrar a atuação do poder estatal, certo? Então, além de proporcionar o interesse coletivo como o parâmetro principal da aplicabilidade desse princípio, ele também vem com o intuito de oferecer à sociedade essa segurança jurídica. Dentro dessa linha de raciocínio ainda, a gente vai partir agora para o entendimento doutrinário, referente a este princípio. Então, o princípio da legalidade, segundo o supracitado Celso Antônio Bandeira de Mello, que também é um dos grandes doutrinadores quando se trata de assuntos da administração pública, ele considera que o princípio da legalidade é também um dos pressupostos da administração impessoal, visto que o princípio contrapõe-se a qualquer tendência de exacerbação personalista dos governantes. Isso significa dizer que este princípio, ele também, de certa forma, abarca um outro princípio importante da administração pública, que é o da impessoalidade. O administrador público, ele não pode agir conforme a sua vontade, conforme os seus interesses individuais. Ele tem que agir dentro do que está
presente na lei e, além disso, visando o interesse coletivo. Verifica-se, portanto, a necessidade de aplicabilidade do princípio da legalidade, certo? A gente consegue identificar o quanto é importante a aplicação desse princípio dentro do âmbito social, né? Então, a gente pode verificar, por exemplo, a aplicabilidade desse princípio quando se trata da admissão de pessoal, né, que implica obrigatoriamente a realização de concurso público, conforme estabelece o artigo 37, inciso 2, também da Constituição Federal. Quando se trata da contratação de serviços, produtos e obras, a administração pública ela também necessariamente e obrigatoriamente ela deve licitar. Quando a gente fala também da celebração de convênios e ajustes pela administração, existe a necessidade da edição da lei estabelecendo os termos para que assim, né, ocorra a contratação dos serviços terceirizados, né, destinados ao serviço público. Então a gente consegue compreender o quanto esse princípio é importante dentro do âmbito jurídico, dentro do âmbito administrativo e também dentro do âmbito social, certo? Agora, para finalizar o nosso estudo, a gente já conseguiu entender o conceito, as características, a aplicabilidade do princípio da legalidade, além dos entendimentos firmados, né, pelos grandes doutrinadores, e também conseguir visualizar como ele funciona dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Então, eu achei necessário trazer essa frase para que a gente possa finalizar, né, os nossos estudos de uma forma reflexiva. Não adianta dar leis aos homens se antes não os educarmos a respeitá-las. Portanto, essa frase ela vem para mostrar que não adianta nós termos, né, as leis, as normas vinculadas à sociedade. É preciso que elas sejam respeitadas. E é isso que o princípio da legalidade ele busca trazer. Espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que tenha sido proveitoso nos estudos. E é isso aí. Tchau, tchau.